A maioria dos homens desiste cedo demais. Eles acreditam que perderam a batalha antes mesmo da guerra começar. Ela está se afastando, agindo de forma distante, não respondendo como costumava, e você sente que acabou. Mas, e se eu dissesse que esta é, na verdade, sua maior oportunidade? E se, em vez de ir embora derrotado, você pudesse virar tudo a seu favor, sem perseguir, implorar ou perder seu autorrespeito? A maioria dos homens nunca entende isso. Eles agem precipitadamente, desesperados e emocionais demais, e é exatamente isso que arruína tudo. Então, antes de desistir, assista este vídeo, porque se você aplicar o que vou lhe contar, estará numa posição que poucos homens alcançam. Vamos ao assunto. Por que ela está se afastando? A maioria dos homens entra em pânico quando uma mulher se torna distante. Presumem que ela perdeu o interesse, encontrou outra pessoa ou simplesmente não se importa mais. Mas a realidade é muito mais profunda. Mulheres não acordam um dia e simplesmente param de sentir algo. Acontece gradualmente, em etapas. Primeiro, ela deixa de sentir que precisa te conquistar. Quando conheceu você, havia mistério, emoção e desafio. Agora ela sabe exatamente como você se sente, e isso é previsível. Ela testa seu controle emocional. Mulheres subconscientemente querem ver como você lida com mudanças emocionais. Você entra em pânico, reage exageradamente ou permanece inabalável. Outro ponto é que ela pode estar precisando de espaço para sentir algo novamente. A atração não é construída com palavras, mas com distância, tensão e emoções. Quando tudo está sempre disponível, perde a graça. Marco Aurélio dizia: o silêncio é a melhor resposta para o tolo. E é aqui que a maioria dos homens falha. Em vez de recuar quando ela se afasta, eles insistem mais. Mandam mais mensagens, ligam mais, tentam com mais força, e é quando a atração morre. Porque agora ela não precisa trabalhar pela sua atenção. Se ela não precisa conquistá-la, não vai dar valor. Aqui está algo que a maioria dos homens não percebe. Quando uma mulher se afasta, frequentemente é um teste subconsciente. Ela nem sempre planeja isso, mas seus instintos estão observando. Ele é emocionalmente forte o suficiente para lidar com isso? Vai me perseguir ou manter sua posição? Ele realmente tem opções ou está apenas fingindo? A parte perigosa é que muitos homens falham instantaneamente. Ela os ignora, eles mandam outra mensagem. Ela demora mais para responder, eles perguntam se está tudo bem. Ela cancela planos e eles tentam reagendar imediatamente. Cada uma dessas reações prova que ela está no controle total. Mas os homens que vencem esse teste, os que realmente se destacam, fazem algo diferente. Não reagem emocionalmente, não perseguem, não imploram por respostas, simplesmente mantêm sua posição. E é quando ela começa a sentir algo inesperado: arrependimento. O que a maioria dos homens não percebe. Mulheres não se apaixonam por presença, mas por ausência. Quanto menos você oferece de graça, mais ela valoriza o que recebe. Pense nisso. Quando algo está sempre disponível, você para de notá-lo. Mas quando algo desaparece, você começa a desejá-lo. Por isso, afastar-se no momento certo é o movimento mais poderoso que você pode fazer. Em vez de mandar mensagem primeiro, espere. Em vez de curtir as publicações dela, ignore-as. Em vez de ajustar sua agenda para ela, priorize a si mesmo. Porque quando você deixa de ser previsível, deixa de ser facilmente alcançável e deixa de reagir instantaneamente, tudo muda. Ela começa a notar sua ausência e é quando começa a se perguntar: por que ele não está reagindo? Perdeu o interesse? Está vendo outra pessoa? No momento em que você para de se entregar facilmente, ela começa a sentir sua falta. A maioria dos homens tenta consertar uma situação assim. Pensam: talvez se eu me explicar, se mostrar o quanto me importo, ela voltará. Mas a atração não funciona assim. Em vez de tentar reconquistá-la com palavras, faça isso. Corresponda à energia dela. Se ela está distante, não compense demais. Recue e mantenha-se neutro. Se ela entrar em contato, responda. Mas não invista demais.
Segundo o filósofo Epicteto, o homem sábio deseja apenas o que está ao seu alcance, ou seja, se ela não te quer, porque você ainda quer ela. Quando você se afasta de verdade, é possível que aconteça uma coisa curiosa. Ela começa a voltar. E aqui muitos caem em outro erro comum: aceitar ela de volta fácil demais. Muitos homens cometem o erro de recebê-la de volta sem exigir nada. Em troca, ela desaparece por uma semana, depois de repente manda um oi. E o que eles fazem? Pulam de cabeça, achando que estão reconquistando seu amor. Mas na verdade, estão apenas servindo de muleta emocional. Quando ela volta e você retoma os velhos padrões, é só questão de tempo até ela desaparecer de novo. Então veja como lidar com isso. Primeiro, mantenha a calma. Não haja como se a mensagem dela fosse a melhor coisa que aconteceu. Não fique todo empolgado, parecendo uma criança quando vai no parque. Faça a mulher trabalhar para ter sua atenção de volta. Se ela desapareceu, precisa provar que está realmente interessada em voltar. Retome o controle do ritmo. Não caia em velhos padrões. Deixe-a sentir a distância antes de dar muita atenção novamente. Se você fizer isso, ela vai respeitá-lo mais, porque agora sabe que não pode tomá-lo como garantido. Mas aqui entra um ponto importante. Não tem como garantir que um dia ela irá voltar. Sêneca dizia: às vezes perder é a maneira de encontrar o caminho. Aqui está a verdade que você precisa aceitar. Nem toda mulher vai voltar, e está tudo bem. Porque se ela se afasta e nunca retorna, então ela apenas poupou você de perder mais tempo com a pessoa errada. Você não quer uma mulher que fica apenas quando você a persegue. Você quer uma mulher que escolhe ficar porque o valoriza. Por isso, quando você aceita essa possibilidade, a de que ela talvez nunca volte, algo poderoso acontece dentro de você. Você para de agir por medo. O medo de perder, o medo de ficar sozinho, o medo de não ser mais desejado. Tudo isso perde força quando você entende que sua paz vale mais do que qualquer relação instável. E aqui vai uma verdade brutal. Quanto mais você teme a perda, mais você se coloca em posição de ser manipulado. Quando você se liberta desse medo, sua presença se torna mais densa, mais sólida, mais magnética, porque você transmite que não precisa de ninguém para se sentir completo. Imagine que sua atenção é como uma moeda rara. Ela só tem valor quando não está jogada no chão, disponível para qualquer um pegar. Se você distribui sua atenção sem critério, ela perde valor diante dos olhos dela. Quando você se afasta e mantém seus padrões, sua atenção volta a ser preciosa. E não estamos falando de joguinhos infantis, mas de uma postura madura. Quem some precisa mostrar que voltou por um motivo real, não só por carência momentânea ou tédio. Lembre-se, um homem de valor não se vende barato. Ele não entrega seu tempo nem seu coração para quem não demonstra merecer. Encare essa situação como um teste não apenas para ela, mas para você. Cada vez que você resiste ao impulso de correr atrás, de mandar mensagem, de baixar seus padrões, você fortalece a si mesmo. Você prova para você mesmo que consegue se colocar em primeiro lugar. A verdadeira vitória aqui não é reconquistá-la, é reconquistar o próprio respeito. Porque o homem que aprende a dizer não para o que não lhe acrescenta se torna o tipo de homem que um dia nem vai mais precisar se preocupar se ela volta ou não. Ele já estará tão ocupado construindo uma vida poderosa que não terá tempo para lamentar pelo que ficou para trás. Aqui está algo que a maioria dos homens nunca entenderá. O silêncio é uma das respostas mais poderosas que você pode dar. A maioria dos caras pensa que precisa argumentar, se explicar ou lutar pela atenção dela quando ela começa a se afastar. Mas a verdade é que o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. Ele cria mistério, incerteza e uma mudança no poder emocional. No início, ela pode nem notar. Presume que você voltará, mandará mensagem ou tentará consertar as coisas. Mas então os dias passam, depois semanas, e de repente ela percebe que algo está diferente. É quando tudo começa a mudar em sua mente, porque agora você não é mais previsível. Não é mais o cara que sempre aparece ou espera. Em vez disso, você desapareceu do mundo dela, e isso cria um vazio que ela não esperava. Isso a força a reavaliar seus sentimentos por você. A maioria das mulheres presume que os homens sempre estarão disponíveis.
Presumem que não importa o que façam, não importa quanto se afastem, você ainda estará lá esperando. E por que não pensariam assim? A maioria dos homens persegue e não consegue lidar com o distanciamento de uma mulher. Mas quando você não age como a maioria dos homens, quando escolhe o silêncio em vez da perseguição, isso rompe as expectativas dela. Ela começa a pensar: espera, por que ele não está reagindo? Por que não tentou falar comigo? Será que está realmente seguindo em frente? Esses pensamentos despertam algo profundo dentro dela. Forçam-na a se perguntar algo que nunca esperou questionar. Será que eu o julguei mal? Essa pergunta cria uma onda de emoções para a qual a maioria das mulheres não está preparada. Aqui está a parte que a maioria dos homens nunca chega a ver, porque desistem cedo demais. No início, ela se sente bem, pode até sentir alívio. Presume que você entrará em contato em breve. Mas então, silêncio. Sem mensagens, sem ligações, sem interação nas redes sociais, nada. Os dias se transformam em semanas. Ela começa a verificar o celular com mais frequência. Ainda nada. E é quando percebe. Pela primeira vez, é ela quem se sente insegura. Ela quem se pergunta se cometeu um erro. Porque agora você não está mais perseguindo. E isso muda tudo. Uma mulher valoriza você com base em quão difícil é substituí-lo. Quando você estava sempre lá, sempre disponível, ela nunca precisou pensar em perdê-lo. Mas agora está começando a sentir sua ausência, e esse sentimento é inquietante. Ela começa a se perguntar se o tomou como garantido, se julgou mal seu valor. A melhor parte, ela nem percebe que está fazendo isso. Acontece naturalmente, subconscientemente. Uma vez que o silêncio se instala, ela faz o que a maioria das mulheres faz. Começa a observar. Começa a verificar sua atividade online, a rolar por mensagens antigas. Pode até começar a curtir suas postagens novamente, apenas para ver se você reagirá. Mas por quê? Porque está tentando descobrir algo. Será que realmente o perdi? Essa pergunta mantém a mente dela fixada em você. Porque no momento em que uma mulher pensa que pode ter perdido um homem que já foi devotado a ela, desperta emoções que ela nunca esperou. E é quando ela começa a sentir o peso da sua ausência. Epicteto dizia: controle seus desejos antes que eles o controlem. Aqui é onde a maioria dos homens falha. No segundo em que ela lança um teste, eles mordem a isca. Talvez ela mande um oi aleatório, talvez reaja a uma de suas postagens. Ou talvez mande mensagem sobre algo sem importância. Mas não é sem importância. É a maneira dela dizer: você ainda está aí? E se você responder rápido demais, ansiosamente demais, confirma que ela ainda o tem. Assim, o jogo se reinicia. Ela sabe que ainda pode ter sua atenção quando o quiser e perde o interesse novamente. Se ela entrar em contato após seu silêncio, a maioria dos homens pensa que é uma vitória. Pensam: ela voltou, agora posso agir normalmente de novo. Errado. Este é o momento mais crítico, porque como você responde agora determina tudo. Você tem duas escolhas: cair de volta nos velhos padrões e deixá-la sentir-se no controle, ou manter-se composto e fazê-la trabalhar por sua atenção. A segunda opção é o que a mantém interessada, porque agora você não é o mesmo cara que ela conhecia. Agora você é um desafio, e mulheres desejam desafios. Aqui está o que você precisa entender. Nunca queira ser o homem que está sempre disponível, sempre perseguindo. Em vez disso, concentre-se em sua própria vida e prioridades. Quando você dá espaço a ela, quando permite que sinta sua falta, torna-se mais valioso aos olhos dela. Torna-se alguém por quem ela tem que trabalhar. E isso é o que cria atração duradoura. Conquiste uma mulher tornando-se o homem que nunca precisa perseguir. Você não vence perseguindo uma mulher. Vence tornando-se o tipo de homem que nunca precisa perseguir. Vence tendo padrões, valorizando seu tempo e fazendo-a provar que merece sua energia. É quando tudo muda, porque agora você está no controle. Não através de manipulação, não através de jogos, mas através do autorrespeito. E isso é o que separa os homens que são enganados dos homens que as mulheres não conseguem esquecer. Chega um momento em que seu silêncio não é apenas notado, é sentido.
Uma das coisas mais fascinantes sobre a psicologia humana é que quando alguém não pode ter o que quer, começa a procurá-lo em outros lugares. E quando uma mulher percebe que você não está entrando em contato, ela tenta preencher esse vazio, mesmo que não entenda completamente por que está fazendo isso. Ela pode começar a mandar mensagens para antigos casos, buscar a atenção de novos caras, ou postar coisas online esperando que você reaja. Mas aqui está a verdade, nada disso parece o mesmo. No segundo em que tenta substituí-lo, ela começa a comparar. E quando começa a comparar, ela perde. Não importa com quem ela fale, você ainda está em sua mente. Tornou-se um mistério, um ponto de interrogação em sua cabeça que ela não consegue responder. Quanto mais tenta superar isso, mais percebe que só está piorando a situação para si mesma, porque o ego dela não a deixa admitir que sente sua falta. Mulheres têm dois lados quando se trata de sentir falta de alguém. Há o lado emocional, onde ela sente a perda, o arrependimento, o anseio. E depois há o ego, que odeia sair por baixo. O ego não a deixa admitir que está errada. Não a deixa ser a primeira a assumir completamente seus sentimentos. Em vez de entrar em contato com honestidade, ela cria jogos. Pode enviar uma mensagem aleatória como: "Ei, espero que esteja bem." Mas na verdade ela não está tão preocupada assim. Só está carente, esperando que você morda a isca e volte a validar o ego dela. Ela pode subitamente postar sobre como está feliz, como está seguindo em frente, ou como a vida está incrível, apenas para ver se você reagirá. Mas por dentro, ela espera que você ainda esteja observando. Espera que você dê um sinal de que ainda tem sua atenção. Mas no momento em que você não reage, é quando a verdadeira batalha começa. Porque agora ela não consegue dizer se você realmente a superou ou se simplesmente dominou algo que a maioria dos homens nunca consegue: o desapego. Desapego. Isso é o que quebra o ego dela. Quando ela finalmente percebe que você era o prêmio, é quando tudo se inverte. Ela entende que você não era apenas mais um cara. Não era alguém que ela poderia manipular para sempre. Não era alguém que esperaria para sempre. E a parte dolorosa, ela percebe tarde demais. Porque agora você mudou, cresceu, tornou-se o homem que não depende mais da validação dela. E nesse momento, ela finalmente entende o que você entendeu o tempo todo. O verdadeiro valor não estava na aprovação dela, mas na sua capacidade de ir embora. Porque agora ela não está mais no controle, você está. E é ela quem fica se perguntando se terá outra chance. Você já percebeu como muitos homens hoje tratam o amor como se fosse um jogo de soma zero? Ou ela te dá o que você quer, atenção, sexo, validação, ou você já começa a contabilizar o déficit emocional. Mas relacionamentos não são transações bancárias. Eles são, no fundo, um espelho brutal das suas inseguranças e desejos mais primitivos. Quando você começa a perceber o relacionamento não como um contrato de trocas, mas como um campo onde você revela quem você realmente é, tudo muda. De repente, a pergunta não é mais: vale a pena ficar com ela? Mas quem eu me torno neste processo? Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Isso vale para a coragem emocional. Você já reparou como é fácil fugir? Fugir para o celular, para o trabalho, para novas mulheres, para distrações vazias. Fugir é confortável porque te mantém longe de encarar a vulnerabilidade brutal, de dizer: eu sinto medo, eu sinto dor, eu não sei lidar com isso. E aqui está a verdade crua. Homens fortes não são os que nunca sentem medo ou dor, são os que se recusam a fugir. Quando você pensa em desistir dela, se pergunte com honestidade: você quer desistir dela ou quer desistir da parte de si mesmo que dói neste relacionamento? Porque abandonar uma relação muitas vezes não resolve nada. Você só embala a bagagem emocional num pacote bonito e leva para a próxima história. O padrão se repete porque você não mudou o núcleo, só trocou o cenário. Enquanto você não encarar as suas sombras, elas vão te acompanhar como uma sombra mesmo, grudada atrás de cada nova mulher. Além disso, existe um detalhe que poucos falam. Às vezes, ela não está errada por querer liberdade.
Às vezes, você está projetando nela expectativas que nem você mesmo tem coragem de sustentar em si. Você cobra dela presença, entrega, exclusividade. Mas quantos homens hoje realmente estão dispostos a serem emocionalmente responsáveis? Quantos homens hoje conseguem dizer: eu não preciso que você me complete, mas estou aqui porque escolho te ter ao meu lado? Isso exige um nível de maturidade brutal, porque destrói a ilusão da posse. Outro ponto afiado: se você está sempre esperando que ela mude para finalmente ser feliz, você já perdeu o jogo. A felicidade que depende da mudança do outro é uma prisão invisível. E sabe qual é o detalhe mais cruel? Mesmo que ela mudasse, você provavelmente arrumaria outra coisa para criticar, porque o problema nunca foi ela, foi sempre o buraco que você carregava dentro. Se ela um dia voltar, é possível que você nem mais a queira. Se ela não te deu o devido valor, muitas vezes é preferível achar alguém melhor e mais comprometida. Mas, caso queira tentar de novo, você deve permanecer firme. Deve agir como um homem que não se abala com seu retorno. Não largue tudo, só porque ela mandou mensagem. Não a torne o centro de seu mundo, só porque ela demonstra interesse novamente. Não volte aos mesmos padrões, que a fizeram tomá-lo como garantido. Em vez disso, deixe-a trabalhar por isso. Porque se ela realmente o valoriza, vai provar isso não com palavras, mas com ações. E se não provar, então você acabou de ganhar o jogo, porque finalmente percebeu que nunca precisou dela em primeiro lugar. Se ela o decepcionou, não implore, não persiga, apenas evolua. Concentre-se em si mesmo, continue seguindo em frente e deixe seu silêncio falar por você. Se você encontrou valor neste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e conferir o próximo na tela. Nos vemos em breve.